isso na terra. 30 anos ele tem e começa a anunciar: ei, eu vou morrer, eu vou padecer, os homens vão me prender, os homens vão me chicotear, vão acabar comigo, vai ser um negócio. Ao terceiro dia eu vou ressurgir entre os mortos, e aquele que crê, aquele que é fiel, aquele que saber e ter certeza que eu voltarei, e a certeza que esse terá salvação. Amados irmãos, Jesus Cristo, ele começa a cavalgar numa jumentinha aonde ninguém tinha montado um dia, e ele está entrando em Jerusalém, a capital da adoração, a capital de Israel. E aqueles homens que deveriam ovacionar o seu nome, os homens que deveriam anunciar que ele era o Messias, não anunciaram. Pelo contrário, eles estavam na sinagoga, e quando Jesus Cristo passava, era uma multidão como essa, e eles pegaram ramos, eles adoravam e diziam que ele era o Messias, e chacoalhavam ramos e adoravam ele, colocavam os ramos no chão para que o jumentinho passasse, e dizia que ele era o Senhor. Os homens da sinagoga saem e falam: ó mestre, ó Jesus, diga para os seus seguidores não gritar tanto, diga para os seus seguidores não falar tão alto, porque estamos na sinagoga orando a Deus para que o Messias venha. Eles não sabiam que eles estavam falando com o próprio Messias. Amados, como eu disse, estava se repetindo aquela história. Ninguém acreditava, ninguém estava colocando a fé que aquele era o escolhido, o Messias de Deus. Ele entra em Jerusalém, e quando ele entra em Jerusalém, começa a sua história de dor, começa a sua história, a qual todos vocês um dia já ouviram. Ei, 33 anos agora tem Jesus, depois de anunciar o Evangelho, depois de falar do amor que o Pai o tem na terra, depois de dizer que ele é a porta, e aquele que bate, essa porta vai abrir. Depois que ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, quando ele tem 100 ovelhas e coloca 99 dentro do aprisco, e ele vê que uma falta, ele larga as 99 e vai buscar uma que falta, porque ele é o Deus de amor. Se tem 99, se tem 200 pessoas aqui, não sei, e se tem essas 200, você é a ovelha que se perdeu no caminho. Amados irmãos, esse evento não foi feito para 300, 500, 700 pessoas, não. Esse evento foi feito especialmente para você, individualmente para você, porque Jesus Cristo lhe ama, Jesus Cristo lhe ama, ele me ama, ama você também, e por isso mandou essa mensagem ao teu coração. Jesus Cristo está no monte de Getsemane, a sua última oração. Preste bem atenção. Ele ora, era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele começa a orar, e a angústia vem no coração daquele homem. A angústia toma conta no coração daquele moço, de tal maneira que ele começa a soar gotas de sangue até cair aos chãos. E ele começa a orar falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E quando ele ora assim, alguns anjos vêm consolar aquele homem que está ali orando, alguns anjos vêm consolar aquele homem que está ali pedindo. De repente vêm os soldados, os homens de Roma vêm entrando no monte de Getsemane. Eles começam a entrar com tochas ali naquele monte e procuram saber quem é Jesus. Jesus, ele era tão simples que ele parecia com quase todos, ele era como todos, ele andava no meio de todos, ele falava com todos, ele comia com todos, bebia com todos, com ele não tinha exceção. E os homens não sabiam quem era ele, não sabiam diferenciar a sua caricatura. E quando chega os homens que vão prender, chega também Judas Iscariote, o moço da confiança do Messias, o moço que teve a confiança daquele homem, e beija ele no rosto, dizendo: Rabi. E quando ele beija o Messias no rosto, o Messias olha para ele e diz: com um beijo
deixa-me trair-te. E logo é tomado as suas mãos com algema, é laçado o seu corpo com cordas, e começam agora a levar a Messias, Jesus Cristo, para a sinagoga, para ser julgado, para ser condenado. Leva ele para Pilatos, Pilatos leva ele para Caifás, leva ele para nós. Ninguém tem nada contra ele, ele é inocente. Mas, amados irmãos, aqueles que um dia receberam a bênção dele, aqueles que um dia foram curados por ele, aqueles que um dia ovacionaram o nome dele, agora estão numa praça como essa, ele está em cima de umas escadarias, Pilatos está do lado, Jesus Cristo no meio, e o moço do outro lado, o moço que era um ladrão, o moço que era a escolha da sociedade. E eles levantam a voz e começam a gritar: ei, solta Barrabás e prenda Jesus Cristo, solta Barrabás, aquele homem que nada podia fazer, solta ele e prende Jesus Cristo, mata ele e açoita ele. E soltaram Barrabás, porque naquela época era Páscoa, eles tinham direito de soltar um dos dois presos. Prende Jesus, e por sua vida começa um açoite terrível sobre a vida de Jesus. Ei, ele apanhou tanto que, segundo alguns historiadores, dizem que dava para ver parte do seu pulmão. Dava para ver parte do pulmão de Jesus. Israel tinha um costume: aqueles que eram açoitados, era açoitado com um chicote de 12 tiras. Cada ponta da tira tinha um pedaço de ferro e um osso de cordeiro chamado azorrar. E quando batia no corpo do homem, diz a Bíblia que Jesus Cristo não era um homem muito forte, ele era um homem franzininho. E quando batia nele, pá, pegava o azorrar, aquele chicote no corpo de Jesus. E quando arrancava carne, sangue e tudo rolava. Jesus Cristo, como ovelha muda, por minha vida e por tua vida, ele não falou nada, ele não condenou, ele não blasfemou, ele ficou calado, vendo o sangue jorrar, vendo a carne cair no chão. Ele caía e era virado através de chicotada, era virado através de açoites. 49, aliás 39 açoitadas, 39 chicotadas de 12 dias. Cada chicotada ele levou. Amados irmãos, ele ficou desfigurado. Aqueles que conheceram ele um dia, se olhassem para ele, não conhecia mais, porque ele se desfigurou. Ele ficou de uma maneira terrível. Imagina você, todo o seu corpo chicoteado, cortado, arrancado carnes, e eles colocam sobre ele um grande peso de quase 80 quilos, que era a parte superior da cruz. Colocaram sobre ele e mandaram ele subir um monte, chamado Monte da Caveira, ou Monte do Gólgota, como preferir. E quando sobe lá em cima, ei, aquela cruz que ele estava carregando era uma cruz moldada, era uma cruz já preparada, já furada. E quando ele chega lá em cima, prego a mão direita. Imagina você um prego de mais ou menos 20 centímetros de espessura, de altura, uns 5 ou 6 milímetros ou centímetros de espessura. Coloca a mão dele no buraco e bate bem forte. Pá! Pá! E furam a mão do mestre. Mas do outro lado, eles cingiram as mãos do mestre do outro lado, e a mão dele não chegou no buraco que já estava preparado, porque aquela cruz não era de Jesus Cristo, era de Barrabás, um homem zarrão de quase 2 metros de altura. Quando esticam, amarram uma corda no pulso dele e esticam os braços dele até chegar no buraco que ali já estava furado. Deslocou o ombro dele, chegou, bateu no prego, pá, pá. Jesus Cristo não gritou, não amaldiçoou ninguém, ele ficou calado.